Fala, meus tubarões! Hoje a gente está começando nosso primeiro episódio do SamiCast e eu vou entrevistar meu querido amigo Gabriel, mais conhecido como Egg, do canal Neantropia. E a gente vai ter um bate-papo bem aberto para falar de tudo, desde filosofia, ancestralidade, história de vida, superação e principal, empreendedorismo. Vamos lá? Bora lá. Gabriel, se apresente aí para os seguidores, conta um pouquinho da sua história, da onde veio o canal Neantropia. Vamos começar do começo, né? Vamos. Cara, longa história, mas é o seguinte, eu comecei lá atrás, perto de 2013, a entrar em desenvolvimento pessoal. É aquela coisa bem básica de, cara, aprender a se portar no mundo de uma forma um pouco mais... Diferente. Independente, né, Sim. cara? Cara, aprender a virar homem, né? Quando você tá lá atrás... Aquilo que eu falo no meu, né? Sair do cardume. Basicamente. Pensar fora da caixa. Você tá lá atrás, pô, eu vi que tinha alguma parada que não tava funcionando, né? Que não tava dando certo, que não tava satisfeito né, com a situação. Só que eu não sabia nem por onde começar a procurar uma parada diferente, né? Uhum. E daí eu comecei aos poucos na internet mesmo, cara, no YouTube. Eu vi falando lá no canal, inclusive, que o YouTube, cara, a melhor ferramenta hoje... De pesquisa. Você quer aprender qualquer coisa, vai no YouTube que você aprende bem. Uhum. Tem gente muito boa compartilhando informações sobre tudo, né? E você começou pesquisando por quem? Algum específico, algum youtuber específico? Cara, eu não comecei pesquisando por pessoas, né? Eu comecei pesquisando por ideias. Muito profundo isso, né? Sim. Mas eu fui atrás de, cara, objetivos, né? Mais especificamente. Cara, como o social no início, ia muito nessa questão social, né? Cara, como se comportar em sociedade, né? Como manter uma conversa melhor, um pouco de sedução, essa parada, né? De interação entre os sexos, assim. E aos poucos eu fui pegando muita teoria em cima disso, né? Porque, claro, é pura teoria. E fui aplicando, né? Fui testando uma coisinha ali, outra ali. O desenvolvimento pessoal como um todo. Como um todo, nada muito específico. E a coisa começou a funcionar, né? Começou a dar resultado e eu comecei a ficar impressionado que, cara, tinha um jeito de mudar. Né? Não era aquela coisa, pô, eu sou meio fracassado hoje. Mas isso você tinha quantos anos? Eu tinha, 17, 18. Já não era tão novinho assim. Não. E hoje você tá com? Eu tô com 25. 25. O Egg participa da mesma fraternidade que a minha. A gente participa do Sub-25 do Ryan. E a gente tem um grupo hoje, que é a nossa Irmandade, que a gente chama de Apogeu, que aconteceu basicamente aqui na cagada. Era um evento que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí eu comprei a passagem errada, putz, deu maior rolo. E aí eu falei, cara, vamos aproveitar a viagem, vou pro Rio de Janeiro, vou mandar um convite em aberto no grupo do Sub-25, quem tiver interesse ia se reunir. E aí, cara, um evento que era só eu, juntou o Gabriel e foi juntando pessoa no final acho que deu 20 pessoas na casa, uma troca de networking absurda. E então hoje a gente participa da mesma fraternidade e barra irmandade agora na Apogeu. E cara, conta um pouquinho mais. Vamos lá, você tem 25 anos de idade, você tem seu canal no YouTube, né, que é o Neantropia. O que é o Neantropia em si? O que é o significado de Neantropia, né? Cara, Neantropia é uma palavra que na teoria existe, né? Mas enfim, a ideia é a junção dos radicais, não sei se gregos, pouco importa, né, mas o neo e o antropos, certo. O novo homem, basicamente. O novo homem nada mais é do que o Homo sapiens. Certo. Porque a gente falar de novo no sentido histórico, antropológico, cara, 100 mil anos é novo, 100 mil anos é pouco. Então, muita história aconteceu antes da gente ser gente, do próprio Homo sapiens surgir perto de 100 mil anos, né? Existem discrepâncias ali entre os estudos, mas é por aí. Então, a neantropia nada mais é do que a condição de ser humano. Certo. Então, um jogo que eu fiz ali com um termo que existe, inclusive, tem estudos que se referem ao Homo sapiens. O que você fala no seu canal em como específico? Eu já assisti, mas pra galera que não assistiu ainda, que vai começar a assistir, o que você fala em específico no seu canal? Cara, em específico é difícil de dizer. Mas pega, eu já vi ali, filosofia, desenvolvimento pessoal, qual foi o seu objetivo em si, em iniciar o trabalho no YouTube? Cara, o meu objetivo pode parecer um pouco pretensioso até, né, falar dessa forma, mas é ajudar as pessoas a entender o que é a essência da própria humanidade. Né? Ajudar as pessoas a entender o que é ser humano, no fim das contas, e o que isso significa para muito além de tantas informações que a gente tem hoje no próprio desenvolvimento pessoal, por exemplo. Né? Naquela coisa que eu vi lá atrás, desde o princípio, e fui desenvolvendo, mas eu percebi que, de certa forma, as informações que existem, de modo geral, especialmente aqui no Brasil, se limitam a isso. Se limitam a essa coisa da prática, dos hábitos, da produtividade, da sedução, do sucesso, da carreira. E, cara, isso tudo é a casca
Lembra um pouco também o porquê eu comecei meu trabalho no Instagram e agora estou começando oficialmente no YouTube. E, cara, o teu trabalho vai bem começando agora oficialmente no YouTube, que é o sair do cardume que eu falo, né? Que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Tubarão nada com tubarão, tubarão não nada com cavalo marinho. E o meu objetivo é compartilhar com as minhas amizades, com os meus networks que eu tenho, como que eu aprendo. E eu, resumidamente, aprendo nesses bate-papos, nessas conversas, nessas amizades que a gente vai constituindo. E nesses bate-papos tem vários insights, e vocês que vão estar assistindo na casa de vocês observando o meu ponto de vista, o meu posicionamento, o posicionamento do Egg, vocês vão aprender de ambos os lados, né? Igual aqui eu estou aprendendo com você está aprendendo comigo. Perfeito. Quem vai estar em casa vai aprender de ambos os lados, né? Exatamente. E esse é o objetivo desse podcast. Começando agora, mas vai ter uma série de vídeo pela frente, você vai participar, mas demais. Nunca eu quero que você participe, é eu, você e o Davi. O Davi vai ser sensacional. Bom, mas vamos falar da parte Gabriel da infância, virando o Gabriel homem, que começou a estudar, começou a desenvolver a parte de neurotropia, começou a estudar desenvolvimento pessoal. Como que foi sua infância, seu desenvolvimento, onde foi sua virada de chave? Cara, difícil dizer exatamente qual foi a virada de chave. Eu nasci aqui em Curitiba mesmo. Pra quem pessoal, não sabe, a gente está aqui em Curitiba. Pra quem não sabe, a gente está aqui em Curitiba, a gente está no Parque Barigui. Famoso, meu lindo, meu... Não tem nenhuma capivara de fundo, os marrecos tá ali. Mas a gente está aqui no Parque Barigui, a gente achou um lugar bacana. Mas você é daqui de Curitiba, então? Sou daqui. Nasceu aqui, estudou a escola aqui? Estudei, cara, desde o começo. Qual escola você estudou aqui? Nossa, um monte. Cara, eu me mudei muito, né? Morei em umas 9 casas diferentes. Mudei de escola muito, estudei também umas 7, 8 escolas diferentes. E como foi seu período de escola? Adaptação? Era um bom aluno? Como que era? Cara, eu nunca fui sentido tradicional, não. Isso é comum, né? Você pega gente que tem... Você pega a pessoa da fraternidade em geral, da irmandade em geral, a gente tem uma história de vida meio parecida, né? Eu acredito que por alguns traumas, pra gente pensar diferente, a gente não se enquadra na sociedade padrão. E eu acho que por isso, se a gente colocar no resultado como um todo, a gente é bem parecido, né? De uma forma ou de outra vai, né? Sim. Eu acho que todo mundo que acaba se alcançando alguma coisa diferente, né? Seja lá o que for, não precisa nem falar de resultado final, né? Mas quando você fala de um modo de vida diferente, né? Um meio ali diferente, são pessoas que em algum momento começaram a questionar muito mais do que a própria vida. Eu, por exemplo, cara, tudo que tá eu não tenho orgulho de falar isso, mas resumidamente eu parei de estudar na 8ª série. Eu estudei o básico ali, aprendi as 4 operações, dali em diante, cara, fui meio que empurrando com a barriga. E se eu colocar isso na ponta do lápis, aquele conteúdo ali que eu dei uma porradinha ali, primeiro, segundo, terceiro colegial, não foi aquilo que moldou o meu caráter, que fez eu ter resultado ou não hoje na minha vida, e sim o que eu estudei por fora, o que eu aprendi com os meus networks, aprendendo com as pessoas, e eu nunca consegui me enquadrar muito com as pessoas do meu círculo com a mesma faixa etária de idade. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas, né? Eu tinha 16 anos de idade, eu andava com os amigos da minha mãe, e por isso eu aprendi muito. Então, desde cedo, eu fui me desenvolvendo muito rápido pelo círculo de amizade, né? E pelos estudos que eu tive. Você, então, quando começou a estudar a parte de filosofia, tudo, ancestralidade com 17, 18 anos, eu imagino que a sua curva de aprendizado galgou muito mais fácil, né? Depois desse ponto, né? Teve todo esse período de contato inicial com desenvolvimento pessoal mais... Cara, eu chamo de uma escada que acabou se formando ali entre físico, psicológico e espiritual. Eu gosto de enxergar a coisa dessa forma. Depois que aconteceu, eu comecei a enxergar assim, né? Durante, de jeito nenhum dá para entender tão bem. Mas começando no físico, nesse sentido que eu trago do mais primitivo possível, né? Dessa coisa da sedução, do sucesso, do dinheiro. Tudo isso está relacionado a sexo, né? Que está relacionado a uma essência mais ao cérebro reptiliano. Freud mesmo já falava, né? Freud mesmo já falava que um dos principais combustíveis do ser humano é a vontade de ser aceito e sexo, né? O ser humano busca por isso, é um instinto, aí vamos entrar no seu ponto, é um instinto do ser humano a procriação, buscar pela procriação e aceitação na sociedade. É instintivo isso, por isso o ser humano sempre busca um status social. Hoje, na sociedade atual, é o relativo sucesso financeiro, fama, né? Então é instintivo isso do ser humano. 100% instintivo, 100%. Cara, tem aquela coisa, né? O ser humano é um animal. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso, mas ninguém pensa no que significa de verdade, né?
somos literalmente, o nosso corpo é 100% animal. Você, não é como se nós fôssemos uma mistura entre animal e humano. Não, o corpo é 100% animal e a mente tem um aspecto humano. Então isso é uma das essências da ideia que eu trago. De que enquanto a gente não aprender a respeitar essa essência 100% animal do corpo, e entender que a nossa mente está presa nesse robô primitivo aqui, né? A gente nunca vai conseguir desenvolver a própria essência humana. Porque de um jeito ou de outro a nossa inteligência, o nosso intelecto, a nossa transcendentalidade, né, tá ligada ao nosso corpo, ao físico, à ancestralidade como um todo. Né? Olha que maravilha. Bonito, né? Bonito. É profundo, por isso que eu gosto do Egg. A gente aprende muito com ele. E, cara, e aí entra em tudo, até de mito da caverna, né? Porque quando a gente vem com uma ideia diferente dessa, a maioria das pessoas falam, ih, esses caras estão viajando na batatinha, né? Entra até muito ponto de evolucionismo, criacionismo. Você chegou a ficar com essa dúvida na época da escola? Como que foi? Cara, eu nunca tive dúvida, assim, por um motivo muito simples. Eu nasci em família evangélica. Certo. Né? Então eu sempre tive uma relação... Esse é um ponto interessante. Eu nasci numa família evangélica, mas desde que eu me dou por gente, eu tive essa tendência a questionar e a tentar elaborar meus próprios padrões, minhas próprias formas de enxergar o mundo baseado naquilo que eu estava experienciando. Né? Certo. Então, mesmo tendo nascido numa família evangélica, eu nunca fui apegado à religião em si. Eu enxergava aqueles ensinamentos que meus pais me trouxeram, né? Eu agradeço muito por isso, de uma forma muito própria. Né? Então, o que disco faz sentido pra mim? O que disco que eu não gosto? Desde muito pequenininho, né? Cara, se alguma coisa não fazia sentido pra mim, eu negava, eu questionava, eu não. Né? E, porra, isso é a melhor coisa, cara. Isso traz muito, agrega demais. Então, a partir dessa criação, eu consegui desenvolver a essência do que eu acredito que é o cristianismo, o catolicismo, o judaísmo, qualquer religião, que é a conexão com Deus, né? Com o universo, pouco importa o nome, né? A conexão com a transcendentalidade, com algo superior. E a partir daí, todo o resto começou a se organizar em torno disso que eu acredito que é a essência da existência. O evolucionismo em si nunca foi uma ideia muito alienígena para mim, porque não precisava ser um ou outro, sabe? Sim. Não é ou a Bíblia e tudo que está escrito lá, literalmente falando. Ou um tá certo ou um tá errado. Ou a teoria darwinista. Não, cara. As coisas ambos ali podem ter um pedaço de verdade e um pedaço que eu não vou chamar de mentira, mas que às vezes foi um erro. Sim. Às vezes é uma interpretação sutil. Igual as religiões, do meu ponto de vista, surgiu por conta de interpretações diferentes da Bíblia, Por que existem 1000 igrejas diferentes, 1000 linhas diferentes? Dentro da própria igreja evangélica, né? Você tem, cara, eu nem manjo disso, né? Mas sei lá, tem pentecostal, tem igreja adventista, tem... E uma se considera certa, a outra é errada. São interpretações, cara. Então essa coisa de dentro do evolucionismo também existe isso. Também existe neo-evolucionismo, né? Teorias muito interessantes em relação a isso. E, cara, o que eu acredito que é a essência do desenvolvimento em todos os sentidos, né? Pode falar de intelecto, mas isso vai transparecer na vida, vai transparecer no sucesso nessa parte mais física. É exatamente essa busca que você mesmo trouxe agora há pouco, né? De pegar a interseção entre as ideias de diferentes pessoas. Então, cara, eu ouço esse cara, eu ouço aquele cara, eu ouço 30 pessoas. Eu vou perceber que entre essas 30 pessoas, todas têm pontos de vista diferentes que saem para, né, suas determinadas específicas experiências de vida. Mas tem alguma coisa que está em comum entre todos aqueles pontos de vista. E é uma coisa muito sutil. Você não vai conseguir ouvir uma pessoa falando e falar, faz sentido. Não, você vai sentir, cara. Você vai abstrair, você vai falar, cara, tem uma parada que eu não entendi muito bem quando essa pessoa falou, mas agora esse outro cara trouxe um ponto de vista que apontou para aquilo lá e a coisa fez sentido, se encaixou. E nesse processo você acaba compreendendo toda uma parte, um princípio, uma essência que está por trás de uma série de experiências que por si vão valer muito menos do que essa raiz. Né? E isso eu acredito, inclusive, que está diretamente relacionado com a nossa ancestralidade. Né? Pelo simples motivo de que, cara, seres humanos não... Vamos falar do ser humano primitivo, né? Do tribal, do caçador-coletor, que é sempre um meio de comparação inteligente quando você vai pensar em como nossa biologia, como nossa evolução, nossa genética se manifesta plenamente, né? Sem interferência da sociedade. Na natureza, né? Na natureza crua, basicamente. Em sociedades tribais, não existe esse arquétipo da escola, né? Não existe a universidade, não existe...
esse momento onde as crianças, ou enfim, os Param jovens ali, sentam vão parar, sentar e aprender. Agora é a hora de aprender. Então vou ouvir uma pessoa falando e vou entender aquele conceito e desenvolver essa ideia na minha cabeça. Não existe. Não existe. Não existe. O ser humano sempre aprendeu na prática, na prática, execução. Na prática, fazendo, enxergando os outros fazerem, vendo 5 pessoas diferentes fazendo a mesma coisa e pegando exatamente a interseção. É assim que funciona fogo. Pega o palitinho ali, o pauzinho. Assim, cara. E por quê? Porque isso faz sentido. Sim. Por que eu vou aprender a fazer fogo? Porque eu preciso fazer fogo. E uma coisa que entra num ponto, até que eu estava comentando com você aquele dia, de como tudo na vida teve alteração, teve uma evolução, e a educação, se a gente puxa 150 anos a 200 anos atrás, é o mesmo padrão de educação de 200 anos atrás. A gente pega um aparelho celular hoje, o celular está ali, está gravando ali, mas um aparelho celular hoje, comparar com, vamos colocar um telefone de antigamente, porra, há 100 anos atrás, assim, era aquela caixa de madeira ali com um tubo que você puxava para falar. Nas costas, tinha que levar nas costas. Meu, nem existia um móvel ainda. Você pega um carro hoje, um carro antigamente nem era carro, era charrete, né? Aquelas carrocinhas. Aí você pega a escola hoje, a escola de 200 anos atrás, a única coisa que muda é que hoje o quadro é branco, ou é um quadro digital, e antigamente o quadro era negro. Exatamente. Mas o sistema de educação ainda é o mesmo, que é um professor ali sentar explicando para 40 alunos, explicando da mesma maneira, sendo que cada um tem sua individualidade, cada um tem sua deficiência, cada um tem seu ponto forte, entrega receita de bolo para todo mundo como se tudo fosse da mesma coisa. Um vídeo que eu vi que fala que é a mesma coisa que obrigar peixe a subir em árvores. Não coloca os pontos fortes de cada um, e sim tem que pegar todo mundo e fazer a mesma coisa, né? Sim. Então eu, na escola, eu sempre me senti não aceito, mas porque eu não tirava nota boa em matemática, por exemplo, eu achava que eu tinha um certo fracasso. Pelo padrão. Sim, eu achava que eu tinha um certo fracasso, mas porque eu não tirava nota boa em matemática, entendeu? E hoje a escola, se a gente comparar, puxar para a ancestralidade, é algo que tem que mudar muito, né? Se a gente puxar as escolas americanas, a Khan Academy, que são escolas que trabalham para o lado diferente, que trabalham o lado de desenvolvimento pessoal, de um senso mais coletivo, de pensamento crítico, né? De desenvolver a própria personalidade, são escolas que você pega a média dos alunos que tem lá, que são grandes CEOs, grandes empreendedores, para a escola padrão, que a grande maioria vai ser seletista, né? Vai trabalhar naquele padrãozinho, vai viver naquele estilo padrão ali, seguindo aquela fila, cara, é totalmente diferente, né? E se a gente tentar trazer isso da ancestralidade, desse método de aprendizagem que tanto você executou, tanto eu, executando com network, com experiências de vida, a gente consegue ser acima da média das pessoas, né? Com todas as nossas experiências que a gente teve, né? Cara. E esse termo é engraçado, né? Eu tava conversando contigo lá esses dias, né? Que quando a gente fala em ser acima da média, ser super-humano, eu trago muito isso, né? Cara, quando você se reconecta com a tua essência genética, evolutiva, você se torna um super-humano. Mas não é porque você vira mais além, né? Alguém especial. Pelo contrário, é que o ser humano, em sua plenitude, ele está nesse nível. Hoje em dia, nós estamos tão distantes desse nível que somos sub-humanos, né? Sim. Então hoje, ser super-humano nada mais é do que voltar a ser humano. Sim. Então o conceito é esse, né? Ser acima da média nada mais é do que voltar para a média. Sim. As tecnologias hoje, elas vão deixando cada vez mais o ser humano mais deficiente. Deficiente tanto de memória... Dependente, né? Por exemplo, aqui em Curitiba. Eu não sou daqui de Curitiba, para eu andar em qualquer canto eu preciso de um GPS. Mas como eu fico o olho só no GPS, eu acabo nem decorando o caminho. Né? Por exemplo, esse ponto do GPS é bom que todo mundo que está assistindo. Sim, todo mundo se identifica. Eu, por exemplo, eu não sei o telefone da minha mãe de cor, mas por quê? Eu tenho um complemento da minha memória, que é o celular. Agora, se a gente puxa para a ancestralidade que não tinha, o ser humano era muito mais evoluído no passado, se a gente parar para pensar, do que até mesmo hoje. Esse é o ponto-chave. Esse é o ponto-chave que você trabalha no seu canal, que eu acho muito bacana. Tanto os problemas de saúde que existem agora no ser humano, que antigamente não existia. Um exemplo mesmo que você falou num vídeo é o câncer, né? Sim. Que é uma doença moderna que basicamente nasceu depois de todas essas tecnologias, alimentação processada, fugindo da alimentação natural. É uma doença artificial. Sim. Digo, é uma doença que a gente inventou. Sim. No fim das contas, não é, cara, como as pessoas lidavam com câncer antigamente? Não lidavam. Sim. Porque não existia. Porque não existia. Não existia. Né? Mas o câncer, o pior é isso. A sociedade, de modo geral, é condicionada a entender que essas eu chamo de moléstias, né? Eu gosto de dar um nome diferente, porque doença é doença, cara. Existe, é uma coisa que é presente na natureza
E acontece. Agora, moléstia, eu uso... eu sou um cara, eu gosto de palavras, né? Vou procurar esses termos mais rebuscados, assim. É como se fosse uma pequena maldição, assim, é um negócio que geralmente é crônico. Uma forma boa de diferenciar uma doença natural, né, orgânica, de uma doença moléstia, né, doença moléstia, como eu chamo, é o fator cronicidade. Certo. Uma doença na natureza é muito mais no sentido do traumatismo. É alguma coisa mais pesada e violenta que acontece em um momento. E existe um processo de cura, de desintoxicação natural do corpo, mas ela passa. Certo. Não é uma doença que te acompanha pela vida inteira. Certo. Né? Agora, cronicidade, moléstia, não. É uma coisa que tudo que você pega hoje, cara, é uma coisa que passa anos e anos e anos. As pessoas têm que enfrentar isso. Câncer, diabetes, dor nas costas, calvície, né? Gravei um vídeo de calvície esses dias. Tudo isso, cara, é uma parada que não vai embora. E nesse isso vídeo... não é doença, cara. Doença tem cura e sai do corpo. Porque a saúde é o estado padrão de um organismo pleno. Isso é na sua essência evolutiva e genética. Né? Seja um animal literal, né? Seja um animal humano, seja um vegetal, né? Tudo a mesma coisa. Né? E o ser humano e, infelizmente, os nossos animais de estimação, né? Porque eles acabam sendo forçados a viver um estilo de vida parecido. Parecido, tanto com a alimentação, com ração, cachorro, gato com ração. E você pega que hoje cachorro e gato é normal ter câncer. Normal. Cara, gato você pega... Ah, mas leva o teu gato no veterinário, quando ele tá velho lá com um problema. Ah, ele tá com um problema no rim. Sim. Isso é normal. Todo gato da cidade tem problema no rim. Não é normal. Que porra é essa? Não então é você tá normal. me dizendo que, evolutivamente falando, aquele ser foi próspero durante, sei lá, dezenas de milhares de anos. Se não fosse, não estaria vivo hoje, né? Sim. Isso é evolução. E no código genético dele tá pré-programado um problema no rim quando ele ficar velho. Que porra é essa, velho? Então você acredita hoje que na evolução o ser humano ele tá regredindo? No sentido físico, sim. E no mental, psíquico? No mental acaba sendo uma regressão porque por causa do físico, né? Se a gente pegar isolar o mental, avalia só o intelecto humano. É uma progressão, sem dúvida. Mas é impossível isolar pedaços do todo humano. Não adianta. Corpo e mente são literalmente uma coisa só. É fácil pensar nisso quando eu vivo dando um exemplo desse tipo. Cara, você tá com uma indigestão pesada, sabe? Cara, você não vai estar com a cabeça, tipo, fazendo planos para o futuro e pensando e, sabe, desenvolvendo o teu negócio. Não, você vai estar com a mente travada naquilo, você vai estar incomodado, né? A cabeça é afetada pelo corpo. Então, por esse motivo, apesar da nossa inteligência, do nosso intelecto estar se desenvolvendo, a nossa plenitude psicológica está sendo afetada diretamente por esse problema. E mais, pelos nossos modos de vida no que diz respeito diretamente ao cérebro. Sim. Por exemplo, overdose de dopamina, com que todo mundo tem que lidar, Instagram todo dia, Facebook, rede social. Por exemplo, você pega hoje, o Brasil é o segundo país com maior consumo de Ritalina no mundo. Só perde para os Estados Unidos. Só perde para os Estados Unidos. Estados Unidos em primeiro lugar, Brasil em segundo lugar. Que precisa de uma substância química para aumentar o foco, a concentração, porque não consegue se concentrar. Mas por quê? Tem inúmeras coisas ali tirando a atenção, distraindo o Instagram. Você pega naquele pesquisar lá, cara, aquilo é infinito. Você pode rodar até dizer... É feito é feito, aí que você diz, é feito para ser infinito, para você ficar ali naquele ócio ali e eles conseguirem prender a sua atenção. E o objetivo hoje do seu canal, do meu também, desse podcast em específico, é tentar tirar vocês disso, tirar do cardume, ter um pensamento crítico diferente e aprender como a gente aprende de uma forma diferente da padrão. Sim. E mesmo assim consegue ter bons resultados, que é a sociedade, muitos bons resultados, que a sociedade como um todo dita como errado, né? Como eu falei, eu nunca fui estudioso da época de escola, estudei muito mais agora do que na época de escola. Sim. Mas na época da escola, se você não estudar, você não vai fazer uma medicina, você não vai fazer uma boa faculdade, não vai ser ninguém, você né? Tá tirando nota baixa, você não vai ser ninguém, você só fica conversando, não vai ser ninguém. Cara, e isso não quer dizer nada hoje em dia, né? Não quer dizer nada. Absolutamente nada. A gente teve, pegando nesse ponto da educação, até tivemos um período ali da nossa história onde valeu, né? Sim. Por mais que fosse uma merda, sim, servia. Mas a gente pegar ali funcionava, né? Sim. Revolução Industrial pra cá, né? Agora, cara, nos últimos 10, 20 anos, especialmente agora, os últimos 5, 2, né? Nesse ano, cara, a gente tá num ponto alto da curva, daquela curva exponencial, né? Só que o problema que eu acho também é que como a informação tá de fácil acesso, tem muita informação na internet, tá muito poluído também.
encontrar boas informações se torna algo, não vou colocar que é difícil, mas ele está muito picado, não tem um caminho certo a ser trilhado. E aí tem muitas coisas para tirar a atenção em que as pessoas ficam no Instagram, ficam nas redes sociais e acabam não conseguindo focar no desenvolvimento pessoal, que é o que vai trazer diferença, né? Sim. É o que vai trazer diferença. E me diga uma coisa, Egg, quando foi a virada de chave que você começou a utilizar desses seus conhecimentos para entrar no mundo do empreendedorismo, para iniciar sua carreira hoje? Fale um pouquinho primeiro só o que você faz hoje, atualmente. Eu trabalho hoje com marketing digital. Certo. Né? Qual linha do marketing digital? Eu trabalho com lançamentos. Vamos explique para a galera o que é o marketing digital. Olhando que tem gente que não conhece o marketing digital ainda, tá? Sim. Eu sou do mercado financeiro e trabalho com marketing digital também. E o Gabriel exclusivamente hoje... exclusivamente mercado digital. A ideia básica é EAD. Né? Esse é um termo que o povo costuma entender melhor. Ensino à distância. Só que a gente trabalha em comunicação direta com o cliente final. Quando você pega uma universidade, por exemplo, você está comprando conhecimento, certo? Comprando o ensino. A pessoa vai lá, paga, a universidade é o intermédio entre o aluno e o professor. Sim. Hoje em dia, graças à evolução de redes sociais, toda essa interação mais direta e busca por interação mais direta de pessoas, né? Cara, eu quero aprender com o cara bom. Sim. Eu quero ir lá na universidade que vai me dar um leque de professores que às vezes eu não quero. Às vezes só um me interessa, às vezes nenhum me interessa. Não, eu quero escolher os meus professores. Né? Então o mercado digital nada mais é, na linha que eu trabalho, do que esse contato direto. A gente vende o contato direto ao professor. Ao expert, no caso. Ao expert, que a gente chama lá dentro. Sim. E é um sistema de ensino muito mais especialista do que generalista, puxando pela faculdade. Você pega uma faculdade, os 2 primeiros anos, normalmente é um conteúdo generalista, que vai lá pincelada de um tudo ali no geral. Tudo genérico, né? Tudo genérico. Chamar, às vezes, general, né? Às vezes o cara quer aprender um assunto específico na parte de finanças, na parte de filosofia. Exato. Só que ele vai ter que ver um monte de coisa ali Vai que ter ele que não vai passar utilizar. por E passar ali por horas. 3 anos ali que ele não vai utilizar. E já trabalhando no marketing digital, você consegue focar num assunto em específico. Qual foi o lançamento agora que você participou, que você está coordenando, tudo? Qual que é a especialidade? Qual que é a vertente que ele trabalha? O nosso principal projeto hoje é de psicologia forense. Você vê como é um assunto bem específico, É né? bem específico. Hoje no Brasil, se alguém quiser aprender psicologia forense, tem que fazer o quê? Uma faculdade? Então, hoje, para ser sincero, tem que comprar o nosso curso. Porque não tem. Não tem. Assim, tem primeiro, eu não sou especialista nisso, né? Quero deixar bem claro. Eu trabalho com uma pessoa que mas pelo que eu entendo do que eu aprendi trabalhando com ela, é um mercado que dá para fazer uma especialização no sentido mais tradicional. Dá para ir numa faculdade, buscar uma pós, um mestrado, um doutorado. Só que isso é muito padrão nesse mercado, né? Vai nessa linha disso que você estava comentando. Vai ser muito teórico. Vai ser um conteúdo muito teórico, muito enrolado, e a pessoa vai sair de lá, isso muita gente já teve essa experiência, ainda vai ter, né? Vai sair de lá, beleza, com um monte de conteúdo, e aí? Vai fazer o quê? Para onde que eu vou agora? Onde que eu vou procurar emprego? Como que eu vou lidar com um caso lá, um caso na corte? Como que eu vou trabalhar com advogado? Como que eu vou lidar com atendimento a pessoas em conflito com a lei? Sim. Não sabe, cara. Não sabe. Tem um monte de bagagem teórica não aplicada na prática. No caso de como a gente estava conversando agora há pouco, o aprendizado humano acontece no sentido oposto. Sim, você pratica e na prática vão surgir dúvidas, você vai errar, né? Esse é o ponto central. Praticando você erra, errando você sabe qual parte corrigir. Quando você fica na teoria, você pode passar 100 mil anos estudando, você nunca vai errar, porque não está acontecendo nada, efetivamente. Se você não erra, você não sabe que ponto consertar. Se você não conserta nada, você não avança. Você fica você tem um grande fluxo de água, né? Vamos fazer essa analogia de um cano. Você tem o conhecimento, que é a água, e um cano totalmente furado. Só que ele não foi testado ainda, né? Na prática, você vai tapando esses buracos e vai avançando esse fluxo. Na teoria, não. Você acumula litros e litros de água, e na hora de entrar na prática, na hora de passar, executar mesmo. De executar por esse cano, está todo furado, você nem sabe. Então, não adianta nada. E quando foi que você entrou no marketing digital? Eu entrei em maio do ano passado. Foi o seu primeiro empreendimento, onde você começou a empreender mesmo? Antes você tinha trabalhado o quê? Seletista? Não, antes eu não cheguei a... Cara, os trabalhos que eu fiz foi bico, assim, né? Eu peguei, por exemplo, lá na Federal, eu peguei um bico para
ajudar numa feira de livros que eles tinham. Então eu ia lá e separava, trabalhava com clientes, fazia venda e tal. Mas era bico mesmo, né? Tipo, E aí já 500 conto pra ficar lá um mês E trabalhando. aí o empreendedorismo já foi direto no marketing digital. Direto. E o que despertou você entrar no marketing digital? Cara, exatamente esse ponto. Érico Rocha? Quem que foi? Foi o Érico. Quem que foi? Foi o Érico Rocha. O cara é meu mentor até hoje, né? E aí conclua o seu pensamento. O que você ia falar ali? Que o que me chamou a atenção nesse mercado foi exatamente esse ponto de ter isso que eu sempre acreditei, um contato direto com as pessoas que têm resultado e poder oferecer isso. Sim. Eu sempre sofri disso. Cara, exatamente nesse ponto, tá lá anos e anos de colégio com um monte de professor péssimo, sem aprender nada, perdendo tempo, sendo obrigado a sentar lá, passar uma merda numa prova, não, você tirou 7, passou, beleza, e daí? Né? Sofri muito com isso, como eu sempre fui um cara de não me conformar, eu não passei um dia da minha vida conformado com isso, né? Revoltado até o talo, mas obrigado a fazer. Sim. E quando eu descobri esse mercado, quando eu entendi toda essa possibilidade, cara, eu falei, meu Deus, é isso. Esse é o futuro da educação, ou pelo menos parte dele. Sim. E eu tenho a chance de oferecer isso para as pessoas. Muito então bacana. isso me apaixona. Esse é o seu propósito? Esse é parte do meu propósito. Com o empreendedorismo, sim, né? Entendi. É o meu propósito. Mas isso que faz você ter bons resultados, porque você tem um propósito, você acredita, né? Sim. Você não está fazendo algo só pelo dinheiro. Não, Sim. de jeito nenhum. É algo que tem um princípio. Sim. E aí, como que foi? Você caiu num anúncio do Érico Rocha? Como que foi? Cara, eu não lembro. Eu tinha me interessado já antes por marketing digital, entrei numa mentoria que não tinha nada a ver e não deu certo, né? Foi uma experiência muito estranha. Eu falei, não sei se vai dar, né? Aí de um modo ou de outro alguém mencionou, não sei se foi pro meu pai, hoje ele é meu sócio nisso, né? Seu pai? Ou pra mim, Olha que bacana. Ou pra mim mesmo, que eu tinha esse tal de Érico Rocha e tal. Cara, nunca tinha ouvido falar do cara. Aí eu fui pesquisar, caí no lançamento dele. Ele tava no lançamento, tipo, bem na hora que foi impactado por ele, provavelmente. Nossa, pesadamente. Aí eu já entendi o que era o mercado de lançamento. Aí você falou, esse fórmula funciona. Eu falei, funciona, velho. Nossa, eu não tenho dúvida. Olha que bacana. Eu tava sentindo, né? Tava lá, tipo, implorando pra comprar o bagulho. Não abria, tipo, Então ele foi. E aí você pegou o fórmula, aprendeu a trabalhar com os lançamentos e aí já começou a trabalhar com seus próprios lançamentos. Exatamente. Já entrei de cabeça. Quantos lançamentos você já participou hoje? 7. 7? 7 lançamentos. 7 lançamentos, das mais distintas áreas. Não, duas áreas só. Quais são as áreas? Desde janeiro, né? Esse projeto principal da psicologia forense, eu trabalhei com venda direta um tempo. Ambos em parceria com diferentes especialistas. Sol, Curitiba, Terra Fria. Agora tá dando. Então, por enquanto, 2 nichos só. Tô entrando no terceiro nicho de biohacking agora. Que vai bem mais na linha da minha crença. Agora que eu tô com um ótimo resultado, eu tô direcionando. Por isso que eu disse que era parte do meu propósito, né? A coisa da educação. Porque a outra parte vai justamente nessa linha da ancestralidade. E agora que a empresa está avançando muito, que eu tô com excelentes resultados, eu quero começar a direcionar a coisa para unir ambos, né? A educação, dessa forma como eu acredito, com a ancestralidade. E biohacking vai muito nessa linha, né? Eu vou trabalhar em parceria com um especialista muito bom. Olha que bacana. Egg, e onde foi a virada de chave assim que você acordou assim? Que você pensou diferente, falou, caramba, eu sou diferente, vou trabalhar essa minha individualidade, vou seguir meu próprio caminho, foda-se que os outros vão pensar, e é isso mesmo. Cara, a gente tava conversando sobre esses dias, né? Não tive um momento onde eu falei, cara, eu acho que eu sou diferente. Como eu disse, né, desde que eu me dou por gente, eu sentia isso. Eu sentia que eu era diferente, mas também naquela linha, como eu também, ao mesmo tempo, sempre tive uma visão muito estratégica das coisas, é difícil explicar, mas eu sempre fui muito coerente em relação ao que eu mesmo achava. Então, a passo de que eu pensava, cara, eu acho que eu sou diferente. Eu também pensava ao mesmo tempo, será que todo mundo não acha que é diferente? Isso é engraçado, lá quando eu era pequenininho eu já pensava isso, né? E hoje eu pensei, aliás, hoje não mais, mas há pouco tempo atrás eu pensava igual. Então eu fui na minha vida nessa, né? Sempre achando, cara, mas eu acho que eu sou diferente, tem alguma coisa diferente rolando. Mas será que todo mundo não acha a mesma coisa, né? Até que chegou um ponto da minha vida onde, cara, necessariamente, né? Você é pequenininho, menos responsabilidades, menos poder, menos escolhas você pode fazer. Então você pode ser o Einstein, né? E você vai estar lá com o resto da galera, normal. Só que conforme você vai crescendo, evoluindo e realmente desenvolvendo independência para seguir um caminho próprio, tomar as próprias decisões, foi ficando cada vez mais claro que, cara, meu caminho realmente estava indo muito, muito distante, né? Tinha uma bifurcação grande em relação a maioria, se não todos os meus amigos, né? As pessoas que eu conheço ali.
sem julgamento, né? Não é que fica essa coisa de, não, eu sou fodão, não é isso. Não, é sim. só diferente mesmo. E eu fui percebendo que, cara, eu acho que... Foi mal interpretado? Realmente, em poucos casos, porque eu nunca fui também de... Eu sempre comi quieto, sabe? Sim, sempre foi na moída. Eu nunca fui de, galera, eu tô fazendo não sei o que. Cara, eu enxergo isso diferente. Eu vou fazer diferente, né? Entendi. Não vou ficar falando que, nossa, quando eu fizer isso diferente, tiver um resultado diferente, eu vou falar, olha só, né? Eu tenho uma base. Aquilo que eu acreditava lá atrás, tem base. Porque deu um resultado. Sim. Né? Eu posso, ter uma ideia genial, falar de ancestralidade e tal. E daí, um gênio antes de um resultado, ele nada mais é do que um louco. Exatamente. Então eu espero virar gênio para depois, né, colocar coisa. Boa. A ideia é essa. Olha o insight de hoje, já saiu o insight. Você tem uma ideia genial, espere ter resultado. Espere ter resultado, senão você fica com fama de louco. Sim. E daí tem essa coisa, né? Especialmente na família, né? Cara, daí eu larguei cara, 4 ou 5 pra mim sempre foi complicado no lado familiar por conta disso, porque desde cedo eu tentei empreender. Empreendi desde cedo. Sim. Acho que meu primeiro empreendimento começou com 14 anos vendendo perfume, em marketing multinível ainda. Foi uma ótima escola, foi onde me apaixonei por venda. Sim, e eu vi que hoje o mundo, a sociedade atual funciona através do mercado de vendas, né? O resultado depende do teu trabalho. Sim, eu sempre gostei dessa parte da meritocracia, né? De o quanto eu me esforçar e o quanto que eu vou obter de resultado. Exatamente. Né? E eu sou responsável pelas consequências da minha vida, ninguém mais. Não tem universo, não tem política, não tem nada. Quem é responsável pela minha situação atual são só minhas próprias escolhas. Exatamente. Né? E cara, desde os meus primeiros empreendimentos, na sociedade que a gente vive atual, a família sempre quer que a gente estude, passe num concurso público ou passe... Quer segurança. Quer segurança, ou vá para uma medicina, ou seja advogado, né? É o relativo sucesso atual da sociedade. E como eu nunca fui de seguir esse meio, acabei sendo mal interpretado principalmente pela minha família. Mas depois de um tempo, hoje eu tenho a sabedoria de conseguir entender que eles fizeram isso apenas pela minha segurança. Sim, queriam né? melhor. Sim. E aos poucos a gente vai entendendo, vai aceitando muito mais e conhecendo pessoas com histórias parecidas, igual os próprios membros do Apogeu, da própria fraternidade do Ryan, comum, né? a gente vê que é totalmente comum. Ai, que droga, né? Aconteceu comigo. Sim, cara, sim. Não, é totalmente comum. Inclusive é um obstáculo bom para vencer, né? No fim das contas é mais um aprendizado que você vai ter que ter. A família é uma simulação do que você vai enfrentar no mundo ali, quando você começar a questionar tudo que tá rolando. E quando você vai fazer um lançamento seu mesmo? Cara, tem esse pensamento? Ver. Não, vou fazer. Vai fazer? Vou fazer sem dúvida. Né? Trabalhando o quê? A parte da ancestralidade, da evolução humana. Sim, trabalhando muita coisa. Aí sim vou entrar em um assunto longo. Mas Uniantropia tem, eu não vou dizer primário, não é objetivo primário, mas tem esse objetivo. Né? Mas é um processo paralelo. Eu estou construindo esse canal para transmitir essa informação e lá na frente para ajudar a gente de uma forma mais próxima. Em cima disso, né? Mas por enquanto está em segundo plano ainda. Né? Que bacana. É igual eu estou trabalhando, começando a fazer meu processo de lançamento, começando a trabalhar, a passar o meu conhecimento, que eu tenho o objetivo de fazer um curso que tirem as pessoas do cardume. Tanto que o nome vai ser Saia do Cardume. Tanto que eu já coloco no final dos meus vídeos, final de vídeo, abertura, não sei o que. O editor Tauan vai inventar para esse vídeo ainda, mas aí tem alguma coisa de sair do cardume. Porque é isso que eu quero passar. Né? Eu sou do mercado financeiro, mas eu não vou falar só de mercado financeiro, em sim da vida como um todo. Sair do cardume é sair da ignorância. Igual esse bate-papo que a gente tem agora, para você pensar diferente. E pensando diferente, você consegue resultados diferentes, né? Exato. E na maioria das vezes, vamos colocar 90% das vezes, é um resultado positivo. Se você buscar aquela linha, ou você vai obter o fracasso, ou aquela média ali que os seus familiares já atingiram, aquelas pessoas que você tem... Aquela média, né? E eu não quero ser a média, assim como ninguém quer ser a média. Ninguém quer, vamos ser sinceros. Quem vai atrás disso é pela segurança. Né? Sim, é pela segurança. Resultado. E isso puxa pela ancestralidade, o ser humano sempre buscar essa segurança? Com certeza. Sempre querer uma caverna, um lugar mais quentinho. Evolutivamente falando, cara, todos os nossos comportamentos nocivos, na verdade, são justificados pela nossa biologia. Engraçado é isso, né? No fim das contas, ela trabalha contra nós da forma como a gente entende, logicamente. Mas, cara, fisiologicamente, não. Isso vai no sentido mais primitivo da questão. Na ancestralidade, né, no ser humano primitivo, o conforto, a segurança e a estabilidade era o número 1, porque sobrevivência era o nosso principal objetivo.
transmissão dos genes. Né? Não adianta, você não vai conseguir procriar, reproduzir e passar seus genes adiante se você estiver morto. Né? É um princípio muito bom. Então essa coisa da segurança, de estocar comida, de comer o máximo que der, de, cara, ficar tranquilo, de descansar, de ter sombra, água fresca, de não se esforçar, de não gastar energia, isso tudo remete a uma vida de rei, né? Sim. A vida do alfa, entre aspas, do homem primitivo que alcançou o topo da rede, da hierarquia social. E hoje, não precisa a gente pensando, vamos colocar de 2000 para cá, parece que tem esse empreendedorismo, o pensamento crítico, está evoluindo muito mais do que antigamente. Tem muito mais jovens empreendedores atualmente do que antigamente. Você acredita que isso é um processo evolutivo? Cara, porque pela natureza do ser humano, a gente voltar, ele vai buscar segurança. E a segurança na sociedade padrão é concurso público ou, dependendo, um emprego seletista bem posicionado. E hoje, como muita gente está indo para o lado do empreendedorismo, você acredita que é o quê? É um processo evolutivo da sociedade ou não? Porque, querendo ou não, a gente está saindo dos nossos instintos naturais, né? Que é buscar a segurança. Que, querendo ou não que a gente não busca segurança empreendendo, mas a gente sabe que é muito mais arriscado, né? Mas também tem a recompensa, risco-retorno, igual nos investimentos. Quanto maior o risco, maior o retorno, menor o risco, menor o retorno. Exatamente. Eles trabalham sempre na mesma balança. Cara, eu acho que sim e não. Tá? Em um sentido, é uma evolução espiritual. Tá? E daí é um assunto totalmente diferente, não vou nem entrar nele aqui agora. Mas é uma evolução a nível de consciência mesmo. Né? E, por outro lado, o fato é que esse instinto de segurança, ele prima pela... Esse é o ponto central, eu acho, nessa questão toda. Esse instinto de segurança prima pelo resultado final. Aqui a gente deu esse exemplo da caverna, lá, né? O cara tá sentado, tranquilão, tem um harém lá, né? Tem comida infinita, tá à vontade. Ele tem tudo isso que dá segurança para ele de verdade. Agora, na nossa sociedade, essa sensação de segurança, que é primitiva, que é fisiológica, que é neurológica, inclusive, né? Você está falando de neurotransmissores, de dopamina, de serotonina, sei lá mais o que, está falsamente associada a essa artificialidade do nosso construto humano, que é totalmente distante da natureza. Então, não existe na natureza, é o CLT, né? CLT não existe. Então, por causa disso, durante muito tempo essas duas coisas ficaram intrinsecamente ligadas da forma como a gente enxerga. E o corpo, ele não tem esse filtro, essa capacidade de filtro que a nossa consciência tem. Né? Se esteja você lá realmente, né, numa situação de rei ali de uma tribo, ou esteja você se sentindo seguro em um momento que não tem nada a ver com isso, o corpo vai interpretar da mesma exata maneira. Mas isso vem com uma série de mazelas, falando no sentido social, né? Desse trabalho dessa coisa que não faz sentido pra ninguém. Que não existem quando você tá falando do sucesso evolutivo de fato. Então, a passo de que a humanidade vai evoluindo nesse sentido da consciência, as pessoas começam a perceber que esses dois princípios não estão necessariamente correlacionados. Então, é muito mais fácil, e as pessoas nem sempre, ou raramente, vão enxergar dessa forma, mas é a sensação que vai sendo desenvolvida. De que a segurança não necessariamente está atrelada a isso. Isso aqui é falso, é artificial. A segurança é real. Existem formas melhores de buscar, não só a segurança, mas a transcendência. Aqui entra um ponto que eu gosto de falar, que o ser humano é um macaco transcendental, né? Sim. Nós temos, não é, a gente não tá... Eu já imagino o Davi aqui falando pra gente de cabala. Né? Exatamente. A gente não está entre os animais e, sei lá, né, seres superiores, uma consciência avançada. Não, a gente tem um pé no primitivo, na terra, no chão, e um pé no céu, no espírito. O ser humano, ele tem instinto, as pessoas que não aceitam, né? O ser humano tem muito instinto, né? Que a raiva, dependendo, ela aflora bastante, o medo aflora bastante instinto, mas o ser humano tem instinto e ele sempre trabalha isso. Quando a sociedade hoje entender que o ser humano tem os instintos e saber trabalhar esses instintos corretamente para o lado positivo, é aí que entra os bons resultados. Esse é o ponto-chave. Aí entra o pulo do gato. Igual o pessoal da fraternidade fala, esse é o pulo do gato. A gente entender quais são os instintos nossos do ser humano como ser primitivo e trazer isso como ponto positivo para a nossa sociedade. Exatamente. Eu falo das nossas raízes. Né? Quando a gente fala de... seja transcendência ou seja uma vida plena de resultado, de propósito, né? Que você olha e fala, cara, essa vida é isso que eu quero para mim. Essa analogia da árvore eu sempre uso. Cara, o nosso corpo,
são as raízes. É o que nos conecta com a terra, é o que traz a nutrição, a essência primitiva. Sem raízes, árvore nenhuma vai dar fruto. A árvore nem cresce, né? Não chega a se desenvolver. E hoje em dia nós estamos nesse patamar. Não sem raízes, mas com raízes doentes, né? Definhando em um processo de decadência. E por esse motivo todo o restante é afetado. A mente, né? Você pode fazer essa analogia com o tronco da árvore, todo esse processo de transcendência que não necessariamente está ligado ao espiritual, né? Isso gera um preconceito com algumas pessoas, mas volta a esse ponto de missão, de propósito, de alcançar um ponto da vida onde você fala, cara, isso faz sentido. Cara, agora que estamos entrando mais no lado filosófico... Bora, esse lado é bom. Eu gostaria que você explicasse para a galera, da sua forma, eu já expliquei acho que num stories que eu passei no Instagram, sobre a alegoria da caverna, que é um ponto que é muito famoso na filosofia, mas pouca gente realmente consegue entender. Eu gostaria que você explicasse de uma forma bem clara, bem lúcida possível, para as pessoas entenderem o que é a alegoria da caverna e como a alegoria da caverna encaixa-se em muitos pontos da nossa vida, da nossa sociedade como um todo. Vamos lá. Cara, a alegoria da caverna, esse aqui já até me preparar. A alegoria da caverna. Eu gosto, inclusive, do fator da fábula ali que está envolvido, porque isso é muito primitivo, isso é muito ancestral, né? A fábula conecta ideias extremamente profundas com noções muito básicas do nosso dia a dia primitivo mesmo, né? A raposa e as uvas, que é uma fábula que eu explorei no canal, né, inclusive. Cara, o mito da caverna. Ele fala, cara, transmite uma coisa extremamente profunda e com uma imagem muito primitiva. Pessoas numa caverna com tochas e sombras e tal, isso ativa muito esse sentido mais primitivo, né? Mas enfim, qual é o conceito essencial por trás do mito da caverna? É que o mundo nada mais é a vida humana, e dá até para falar em outros níveis, da vida animal e vegetal, inclusive, mas daí a gente já vai muito além. Já vai para alienígenas do passado. Exato. Mas a vida humana, para simplificar, é literalmente resumida pelo mito da caverna. Sim. Não tem nada além daquilo. Pelo simples motivo de que... bom, vou explicar aqui o mito da caverna. Sim. Tem gente que não conhece, vamos lá. É verdade, então vamos lá. Tem pessoas, você está junto ali de mais, digamos, 10 pessoas acorrentado de costas para uma parede e de frente para outra. Nessa parede da frente existe um jogo de sombras. Você enxerga sombras se movimentando todo dia e toda noite. Para você, que nasceu ali, naquele ponto, nasceu acorrentado naquela parede, o mundo se resume àquela parede, se resume às sombras, se resume a toda a movimentação que acontece e as pessoas que estão contigo, cuja realidade é idêntica à tua. Só que em dado momento, você quebra essa corrente, ou ela se solta de alguma forma, e você consegue pela primeira vez na tua vida inteira se levantar, né? Se libertar, falar, caralho, o que está acontecendo? Você olha para trás e vê que tem um espaço para galgar ali em cima. Você nunca viu antes. Aquela parede está nas suas costas. Você sobe naquilo ali e de repente está de cara com um mundo completamente novo. Completamente novo. Você está saindo da caverna. Ali neste espaço novo que você enxerga, você vê que tem uma fogueira, e nessa fogueira tem pessoas fazendo literalmente um jogo de fantoches. Então esses fantoches projetam a sombra que para você era a realidade. Era a sua realidade naquele momento. Certo? E mais, né, aqui tem todo um simbolismo envolvido na fogueira, nessas pessoas, nos fantoches, mas vamos simplificar. Né? Sim, vamos. Seguindo nessa jornada, você galga, você sobe ainda mais nessa caverna e daqui a pouco você se depara com a luz do sol. Que a princípio cega. Num primeiro momento. Numa vida de escuridão, a luz do sol cega. Precisamente, você não se acostuma com aquilo dói, aquilo é doloroso, é um processo que você tem que se acostumar com aquilo ou retrair e voltar para a caverna e ficar lá pro resto da vida. Se você passa por esse processo, se acostuma com a luz do sol e realmente sai, você vai conhecer o mundo. Sim. O mundo como nós conhecemos aqui fora. Qual que é a ideia principal que está por trás dessa parada toda? É que a coisa não para aí. O ponto final na alegoria é o mundo como nós conhecemos. Sim. Então você pode pensar, então é isso, né? Saímos da caverna e estamos aqui. Não, o mundo como nós conhecemos é a parede com as sombras, com os fantoches lá no começo. Sim. Mas como assim? Então tem um espaço para onde eu vou sair e... Sim, mas não externamente como é na alegoria. Lembra que eu falei que esses princípios essenciais são transmitidos com uma figura
física, né? Uma situação que a pessoa pode se imaginar dentro. Mas para dentro, na consciência, né? Na própria cabeça, no próprio desenvolvimento interior é que acontece essa jornada. E pouco a pouco é literalmente assim. Você que também passou por muito disso, eu sei. É literalmente dessa forma que acontece. Né? Você se libertando e buscando novos horizontes, percebendo que eles existem primeiro, e depois buscando, passando por esse processo, cara, é um mundo novo. É um mundo né? novo. É um mundo e é natural, literalmente novo. E é natural do ser humano, e na alegoria da caverna, o indivíduo que saiu da caverna tentar voltar para contar a boa nova. A boa nova para os outros integrantes. E isso na alegoria da caverna é até um pouco trágico porque eles matam ele, né? Ele vem com uma ideia de realidade diferente, de um mundo diferente, as pessoas não conseguem acreditar, né? Exato. Não conseguem e não querem acreditar. E não querem, né? Porque é uma ofensa. É uma ofensa ao status quo, né? Sim. Aquilo é um ponto de conforto, onde a vida faz sentido, onde o mundo é conhecido, né? Aquela bolha ali que é conhecida. Então, quando alguém traz uma perspectiva nova, existe algo além disso. As pessoas não querem algo além disso. Aceitar. Né? Não querem se desafiar para galgar esse processo. E todo mundo que já passou por uma igual revolução assim... É igual discutir de política, religião, sabe? Que dá muito conflito, porque um quer colocar a realidade do outro. Exatamente. Algo que eu gosto de comparar, que lembra muito a alegoria da caverna, que lembra não, que remete diretamente à alegoria da caverna, é o filme Matrix. Já assistiu? Sim. Porra, acho que todo mundo gosta de filosofia, já assistiu Matrix. E aquela parte ali que o Morpheus dá as duas pílulas lá pro Neo escolher, a vermelha ou a azul, né, de sofrer e entrar no mundo da Alice do País das Maravilhas, ou voltar a dormir, voltar à realidade padrão dele, e o mundo continua naquela mentira, naquela realidade dele, explica bem essa alegoria da caverna. Perfeitamente. Cara, Matrix 1... Não, já assista o 1 com essa cabeça. Com essa o 2 e o 3 cabeça. não assista, senão vai poluir a mensagem. Eu fiz esses dias, eu assisti um de novo e falei, cara, sensacional. Não, é sensacional. Aí eu fui ver o 2 e o 3 e desvirtuou. Eu falei, puta que O próprio gato, quando aparece lá do Déjà Vu, você já viu? Puta, o Matrix é cara, mas ele finaliza nesse ponto, né? O filme termina nesse ponto alto, assim, disso, cara. O Neo tá lá, fora da Matrix, porém operando dentro dela. Sim. E isso, cara, é uma coisa que a gente experiencia muito, né? Quando passa por esse processo. Aquele final do filme, cara, bateu muito pra mim na última vez que eu vi, porque eu tava nesse momento, né? Fora da Matrix, mas escolhendo conscientemente viver nela e sem, tipo, gente, né? Sem ser o cara que volta pra caverna e espalhar boas novas. Esse é o ponto de quem vai assistir esse vídeo em casa e fala, esses caras tão doidão. Aí entra o ponto da alegoria... Se não foi antes, aqui tá tranquilo, né? É verdade, da alegoria da caverna. Aí entra no ponto da alegoria da caverna, que a gente tem uma ideia de vida um pouco diferente, a gente já conhece um pouco mais, já conhece o outro lado da suposta realidade, quem ainda está na padrão não enxerga com bons olhos, né? Exato, às vezes não enxerga com nenhum olho. Nem enxerga, nem quer enxergar, né? Exato. Fala, tão doidão, ponto final, sei lá. Cara, mas que bacana esse bate-papo. Da hora. E, bom, acho que o podcast é isso. Foi uma experiência nova, longe, né? Tanto para mim, tanto para você. A gente falou, cara, de tudo aqui, né? De história de vida, de filosofia, da sua profissão. E o objetivo, como eu falei, do podcast, do Saia do Cardume, meu mesmo como pessoa, é mostrar uma forma diferente de aprender. Uma forma diferente hoje de você adquirir conhecimento, que é com bate-papo, com networking e você trocando experiência com outras pessoas. Bom, então é isso. Gabriel, queria agradecer muito a sua presença. Um prazer. Vou deixar o link, agora é o YouTube aqui, vou deixar o link do seu canal aqui embaixo, do canal do Gabriel aqui embaixo. Quem quiser acompanhar, Instagram. Faz favor. Tem Instagram também. Qual que é o Instagram? @neantropia. Bom de inventar essa palavra insana aí, que né, tudo Não, meu. Neantropia jogou só você. Neantropia só eu. @neantropia, joga lá, tamo junto, e é só o começo, Saindo do Cardume.